Eu vou perguntar para o Bortô e depois eu gostaria que o Gajo comentasse em cima do que o Bortô vai falar, e eu queria que vou pedir para o André, depois que os dois falarem, o André vai, na verdade, amarrar o assunto, que a amarração é com o padrinho, o Godfather, é ele que faz essas paradas. Então vamos lá. A questão é a seguinte: Botafogo está excluído do ato trabalhista. E agora? Foi essa pergunta que eu coloquei, inclusive, na thumb de hoje, que eu coloquei, até parece que fui eu que fiz a thumb. Foi a pergunta que o João, nosso querido amigo editor João, colocou aqui: Botafogo fora do ato trabalhista. E agora? Bortô, ajuda a gente, cara. E agora? E agora que é o pior cenário possível, né? Tudo vai ser penhorada, todo o faturamento do Botafogo vai ser penhorado, o Botafogo vai se defender dessas penhoras, pedir que essas penhoras ocorram até, no máximo, 30% do faturamento do clube, e agora é cenário de caos. Tudo que entrar de receita para o clube pode ser penhorado para pagar esses 100 milhões, se não me engano, de dívida desse ato trabalhista do Botafogo Futebol e Regata. Mas quando você fala que o Botafogo vai tentar negociar 30%, isso é você que está dizendo? Isso é wishful thinking? Aí, mesa, quero ver quem sabe o que é wishful thinking. Isso é você que está achando que o Botafogo vai fazer, ou você acha que essa é a única estratégia que o Botafogo tem à sua disposição, na verdade, para tentar negociar? O Botafogo tem duas opções, né? Primeiro, recorrer dessa decisão da desembargadora para o TST, essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é se defender das penhoras que já vão começar a pipocar a partir de segunda-feira. Os advogados dos credores mais combativos, com certeza, irão já peticionar a partir de segunda-feira para que ocorram essas penhoras. Então, são essas duas possibilidades que o Botafogo tem hoje. Só me espanta o Botafogo ter esperado esse tempo para tomar uma decisão estratégica nesse sentido. Por quê? Porque me parece, e aí é por notícia de imprensa, eu não consegui acessar o processo, mas me parece que era a dívida do ano passado, as parcelas de abril, maio, junho e julho, e me parece que haviam outras parcelas também em atraso do final do ano passado. Como o Gajo disse, talvez houvesse o pagamento de uma parcela, por exemplo, em janeiro, que era referente a novembro, mas existiam mais outras parcelas. E teve uma decisão em primeira, na vara de execuções da juíza, dizendo que aqueles 4 meses do ano passado, que foram os meses mais caóticos da pandemia em relação à economia, ela havia suspendido o pagamento naquele período e veio depois uma decisão da desembargadora, ou desembargador, não me recordo agora, sendo contrário a essa decisão da vara de execuções que está ao ato trabalhista do Botafogo. Como o Botafogo, além daquelas 4 parcelas, estava devendo outras parcelas, agora veio a cajadada final, né? Doutor Lasso, deixa eu fazer uma pergunta, Tássio, assim, completamente leigo no assunto, como eu bem disse. Como é que fica aquela questão, né, das receitas que o Botafogo, teoricamente, não poderia ter penhoradas por conta daquele acordo que tem, aliado ao sindicato, de pagamento dos funcionários, enfim. Qual a relação dessa decisão de hoje com essa questão? Não tem nenhuma relação? Enfim, como é que fica isso? Não. Aquele foi um acordo com o sindicato para pagamento direto das fontes das receitas da Globo diretamente para os trabalhadores. Isso não tem nada a ver com a decisão que foi dada hoje em relação ao ato trabalhista, a exclusão do Botafogo do ato trabalhista. E agora o Botafogo vai ter que correr atrás do prejuízo. E é um prejuízo que não é pouco, não. Infelizmente, eu vivi isso na pele aqui no Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, em 2017, 2016, 2018. Já contei isso na rádio. Já teve domingo de eu acordar às 6 horas da manhã para atender o oficial de justiça na porta do estádio.
E agora, o Falcão estava até falando isso em off lá com a gente, lá nos bastidores. Ele estava comentando que, inclusive, a execução, o oficial de justiça nem vai mais fisicamente, agora é tudo eletrônico, né, cara? Exatamente, e por WhatsApp às vezes. Pois é. Já há um bom tempo que é eletrônico, o juiz quando aperta lá, o juiz tem acesso a todas as contas, vamos combinar assim, ele olha qualquer conta que ele quiser, mas ele aperta um botãozinho e já manda para o bloqueio do Banco Central para todos os bancos. E o que tiver conta. Só que, assim, diante até disso que vocês estavam falando, até complementando o Bortolato, que a partir de segunda-feira vai estar vários credores batendo na porta tentando penhorar todos os valores que forem possíveis. Eu só não fico preocupado, Bortolato, até que eu estava conversando com você nos bastidores, porque não tem o que pegar. Então, eles podem fazer o que quiser, não tem dinheiro nenhum na conta do Botafogo, zero. Né? E aí, depois quando a gente for falar lá na frente sobre o Matheus Nascimento, é um dos motivos até pelo que está sendo alegado pelo próprio Botafogo, de não fazer a operação agora, esperar mais um pouco. Quer dizer, mas talvez não seja bem esse o motivo exato para tudo, são vários motivos que eles colocaram, mas eu acho que, exatamente o que a gente estava falando, qualquer recurso que for colocado no Botafogo, com a trabalhista ou sem a trabalhista, qualquer recurso que você colocar, o juiz de outros processos, civil, por exemplo, Bortolato, né, que não tem ato para ele, está lá civil, ele pode botar bloquear. Né? Não tem por que não fazer. O próprio tributário, né, que a gente tem lá no Profut, mas tem uma série de coisas em dívida ativa que não estão parceladas, ou dívidas recentes, que ele pode mandar bloquear. Então, assim, óbvio que agrava bastante, que o Bortolato está coberto de razão, agrava bastante, porque o trabalhista ele é muito mais, como é um crédito alimentar. E é muito mais agressivo, né, Gajo? Muito mais agressivo, por ser alimentar, porque depende das pessoas. Não o cara que vai ganhar 5 milhões de reais, 4 milhões de reais, mas os caras que vão ganhar bem menos, 50 mil, 100 mil, 150 mil. Diga-se de passagem, deixa eu dar um número aqui importante até, tá? O número sobre a trabalhista. Quando eu estava falando na época do Botafogo S.A., da renegociação de dívida, o Botafogo tem 110 milhões de reais aí de valores no ato trabalhista. 105, 110, por aí. Até caiu um pouquinho para 90 e pouco agora em dezembro. Era mais ou menos assim, cara. 80% eram créditos até 150 mil reais. Talvez 70%. Lá. Eram créditos de até 150 mil reais. Né? E não eram muitos, tá? Não estou falando aí talvez eu tenha falando aí de 100 processos, tá? 100 processos. Aí você tem alguns entre 150 e 500, alguns poucos, tá? Você tem outros, menos ainda, de 500 a 1 milhão de reais, e talvez uns 4, 5 acima de 1 milhão de reais. Tá? Então, essa é a composição. A época que estava sendo discutido a possibilidade de fazer a Botafogo, na época do Laércio ainda e tal, o levantamento que tinha sido feito existia uma proposta de fazer a liquidação desses caras, né? E que já era uma coisa bem factível de ser concluída, mas assim, não é uma coisa, não é tanta coisa. Estamos falando talvez de 100 processos, talvez uns 70 processos você vai liquidar com, talvez até mais, tá? Com até 150 mil reais, entre 150 mil e 500 mil reais, um pouco menos, e acima de 1 milhão de reais, muito poucos. Né, muito poucos. Então, essa era a composição da dívida. Agora, o problema é que você falou, tem vários outros, se o Botafogo conseguisse concluir o trabalhista, igual o Fluminense, pelo menos em janeiro, falava-se que estava concluindo, ia pedir uma renovação, o Botafogo poderia tentar renovar o ato, e em vez de pegar tudo que tinha sido a partir de 2015, né, 2011, que o Botafogo fez até 2014, eu acho, a partir de 2015, pegar todos os outros processos que estão fora e botar dentro do trabalhista e continuar pagando. Só que agora o negócio complicou um pouco mais. Mas Gajo, para fazer isso, tinha que estar em dia e tinha que estar pagando sem atraso? Você tem que concluir o ato, você tem que terminar o ato, homologar, aí eu não sei o termo, mas deve ser homologar o fim dos pagamentos daquele primeiro ato e renovar por um outro ato. O fato de estar, pelo que eu li aqui agora na matéria, continua dizendo que ele tirou, pelos pagamentos não efetuados, 4 pagamentos,
e mais os atrasos. Mas o Bortolato deve ter entrado no processo, de repente ele viu algum outro pagamento que não foi feito, eu não sei. Mas o fato é, cara, vou ser sincero, o Botafogo está ferrado, não está pagando. Se for só pelo atraso, né, se o Botafogo estiver fazendo um esforço de pagar, não me parece fazer sentido cancelar isso tudo e colocar em risco de não receber mais ou tentar buscar de outra forma na justiça. Porque o Botafogo hoje está, de alguma forma, pagando. Como eu não sei, mas está, de alguma forma, pagando. Né? E como não tem dinheiro da Globo para poder bloquear, acabou, né? Não sei como vai ser. E colocando mais um dedo aí no que o Gajo está falando, eu vi que tem uma decisão de 1º de março, mas isso eu vi pela imprensa. Eu não consegui acessar o... Peço até desculpa para quem está assistindo a rádio, que eu vim hoje no fio dentro das possibilidades. Coloquei minha camisa do Botafogo e vim. Mas eu não consegui entrar. Eu vi uma reportagem que havia outras parcelas que não foram pagas, e me parece que houve uma decisão, dia 1º de março, reduzindo o tempo que iria até 2024, o tempo de pagamento residual para o ato trabalhista do Botafogo. Essa decisão, entendo eu, que deveria ter sido atacada ali naquela época, através de um recurso cabível, porque é uma decisão que contraria aquilo que já foi sido colocado em pauta lá atrás. Antigamente, os atos trabalhistas tinham uma extensão de pagamento em 10 anos. Acontece que foi passando o tempo, viu-se que se pagava muito mais juros do que a dívida trabalhista em si. E por isso os provimentos dos tribunais superiores, o provimento do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais regionais do trabalho, encurtou esse período de tempo para 3 anos. Eu vejo... Já voltou atrás, tá, Bortolato? Já voltou atrás essa decisão. Logo no mesmo dia, no dia seguinte, eles voltaram atrás e viram que tinha feito tinha feito exatamente o que você falou. O Botafogo tinha 4 horas para pagar ainda, e aí tinha mudado lá o prazo limite para 3 anos, aí tentaram botar o Botafogo de 4 horas que faltava para 3. Só que você não pode mudar uma coisa que você tem um direito adquirido de uma decisão anterior, né, no meio do caminho, né? Sim, exatamente. Mas o desembargador fez, né? Pra você ver como é que são as coisas, o desembargador fez. Agora, nesse momento, realmente existe o esforço do Botafogo para fazer esse pagamento, porque é um cenário caótico, perdeu a trabalhista nesse momento, mesmo que assim não tenha zero dinheiro em caixa, quando pinga lá de qualquer fonte de renda, já é bloqueado automaticamente hoje, né? Então a gente vive um momento difícil agora com o Botafogo excluído do trabalhista. O departamento, como no portal Transparência as informações não estão atualizadas, acredito que o departamento jurídico deva vir a público se pronunciar, o vice-presidente jurídico deva vir a público se pronunciar. Eu acho que agora é o momento de se pronunciar. Eu vou dar o exemplo também do Botafogo Futebol Clube. Quando eu era diretor jurídico aqui em Ribeirão Preto, o Botafogo saiu do Profut e eu tive que dar entrevista. Então é a hora de se manifestar, é a hora de vir, dar cara a bater e dizer, olha, realmente aconteceu isso e nossa estratégia daqui para frente é assim, é essa. Como disse, porque o portal de transparência do Botafogo não está com as informações atualizadas nesse momento. E espero que o cenário não seja remediado, porque, meu Deus, viver o caos de penhora em cima de penhora e vindo gente do departamento financeiro desesperada todo dia, 8 horas da noite, nossa senhora, isso é o caos.